E os meninos da Vila que deram um show no jogo da seleção brasileira, o Neymar, o Rodrigo, fizeram uma grande partida, uma seleção que ficou praticamente 80% com a posse de bola, toques rápidos, muitas finalizações, muitas jogadas importantes dentro da partida, uma equipe bem ofensiva, e nos deu uma lembrança do que foi naquela época aquele time do Santos com Neymar, com Ganso, inclusive com uma jogada muito parecida com a que o Neymar fazia aqui na Vila Belmiro. Além disso, tivemos também a estreia do técnico Fernando Diniz, que passou recentemente pelo Santos Futebol Clube e teve vida curta na Vila Belmiro, mas desempenha um trabalho muito bom, tanto no Fluminense e agora na seleção brasileira. Essas e outras informações você encontra aqui no seu canal Santos Futebol Arte, o canal do torcedor santista. Antes de darmos início a este conteúdo, eu peço que vocês possam curtir, compartilhar, se inscrever em nosso canal, ativar o sininho de notificações para que você possa sempre estar bem informado e atualizado com notícias e informações diárias do nosso glorioso Santos Futebol Clube. E hoje, apesar do jogo de ontem não ter sido do Santos, teve a participação de 2 meninos da Vila. E hoje, nesse conteúdo, eu vou comentar um pouco essa partida que foi muito boa. O Neymar fez um jogo muito bom. No começo do jogo, ele teve aquele pênalti perdido. O Neymar, que é um dos melhores batedores de pênalti do Brasil, ele tem uma forma de bater que realmente engana os goleiros, mas ontem acabou não dando certo. Ele demorou muito para tomar uma decisão, e aí quando ele esperou no último minuto, ele acabou não adivinhando ou não vendo o lado que o goleiro iria pular e acabou tendo aquele chute fraco, porque ele já estava muito próximo da bola e geralmente ele vê para que canto o goleiro vai pular e chuta no outro. Então dá um toquinho no outro. E aí por isso, como ele não conseguiu adivinhar e o goleiro também esperou até o último minuto para sair, acabou confundindo. E aí quando ele deu aquele toquinho, o Neymar, o goleiro já foi para o lado que ele tinha chutado. E aí realmente a bola foi muito fraca. Então ele acabou perdendo aquele pênalti. Poderia até começar a ser criticado, mas ali no decorrer da partida já começou a fazer ótimas jogadas, marcou 2 gols. O Neymar, que joga numa posição diferente do que era habitual no Santos. Com o passar dos anos na sua carreira, ele foi jogando cada vez mais para o meio. Ele jogava muito nas pontas, fazia aquela variação de lado, jogava tanto na esquerda quanto na direita. E agora ele joga de uma forma mais centralizada, não tem a mesma explosão que tinha quando tinha 20 anos, mas como o próprio Diniz costuma dizer, ele é um extraterrestre, é um jogador muito acima da média e que ele tem muita qualidade, né? Com uma jogada ele quebra linhas, ele tem lançamentos perfeitos. Claro, quando está inspirado, não é sempre que ele vai jogar bem, voltou de lesão, mas está muito bem. É claro que muita gente vai falar, mas foi um jogo contra a Bolívia. É um time fraco? Tem obrigação de ganhar? Tem, mas ganhou com uma vitória maiúscula, né? Com uma vitória... O Brasil fez praticamente 80% de posse de bola. Foi um recorde, inclusive, na posse de bola, que já é uma característica do Fernando Diniz. Ele teve muito pouco tempo para treinar a seleção, mas já é uma característica dele. Essa posse de bola, o toque desde o comecinho. A gente teve o Diniz por muito pouco tempo, a gente sabe que ele gosta desse estilo de jogo, a gente já vai falar sobre a passagem dele no Santos, e só que na seleção, com jogadores de qualidade, é diferente, né? Então é uma equipe muito ofensiva, e muitas vezes ela acaba deixando um eventual espaço, é natural, o Santos jogava muito dessa maneira no passado. E aí acaba, eventualmente, tomando um gol, mas você vê, fez 5 gols.
numa jogada que já estava todo mundo no ataque ali na seleção brasileira, inclusive os zagueiros ali jogando a partir do meio de campo do lado do adversário, numa jogada acabou saindo um belo gol aí da Bolívia. Mas ele acontece, né? Uma situação que pode acontecer, mas a seleção jogou muito bem, né? O Rodrigo, então, nem se fala. O jogador tão jovem que teve na última passagem na Copa do Mundo aquele pênalti perdido e não se deixou abalar, né? Um jogador que ele é muito frio, ele tem muita tranquilidade para a idade que ele tem, ele é muito acima da média. Tanto é que já é titular no Real Madrid e faz aquela dupla infernal junto com o Vini Júnior, que apesar do belíssimo jogo que o Brasil fez, já não tinha o Vini Júnior ontem, né? Então você imagina mais esse jogador. O Richarlison ali ficou meio apagado na partida, foi o jogador que menos se destacou. Agora, o Rodrigo é muito inteligente, né? O Rodrigo, ele faz... né, ele dá um drible sempre muito objetivo, é um jogador muito objetivo, ele dá poucos passes, ou ele cria boas jogadas ali na linha de fundo, ou ele aparece bem para finalizar, chuta bem de fora da área, parte para cima. É um jogador que é mais um jogador, né, dos meninos da Vila que a gente não tem oportunidade de ver por muito tempo. Ele saiu muito cedo do Santos, né? Ele fez muito poucos jogos como titular, foi vendido por um valor até considerável bom, comparado a outras joias que foram vendidas muito abaixo, né? Mas é mais um jogador que ele sai antes do tempo. Ele não teve tempo de conquistar títulos com o Santos, né? Ele já começou a pegar aquela fase do Santos já começar a destacar algum jogador e vender. E o Santos não consegue segurar as suas joias. A gente não consegue ver como a gente teve a belíssima oportunidade de ver o Neymar, né? Ficar até uns anos a mais e conseguir mostrar um futebol que a gente teve o prazer de ver na Vila Belmiro. Quantos torcedores passaram a torcer para o Santos por conta do Neymar, né? Quantos torcedores viraram santistas por conta daquela época de ouro do Santos, que o Santos ganhava de 4, de 5, de 6, de 10, né? Quem não se lembra aquele jogo com o Naviraense na Copa do Brasil, e tantos outros jogos, Libertadores, 6-0 no Bolívar, né? Era um time incrível, né? E jogava de uma forma muito parecida com o estilo do Diniz. Então a gente vê hoje o Neymar super contente de estar jogando ali, de estar trabalhando com o Diniz. Como ele mesmo diz, é um técnico diferenciado, e só que ele precisa ter time para ele conseguir aplicar. Ele conseguiu aplicar isso no Fluminense, porque o Fluminense contratou jogadores de qualidade, investiu pesado e deu resultado. Já no Santos, não teve esse resultado, né? Por quê? É claro que ele sofreu a pressão, porque futebol é resultado, mas ele queria aplicar uma forma de jogar que os jogadores do Santos não tinham qualidade para isso. Ele gosta que o goleiro saia com os pés, o João Paulo não tem essa qualidade, o John, que tinha, né, um pouco mais de qualidade para sair com os pés. O goleiro Everson, que foi da época do Sampaoli, esse sim tem boa qualidade para sair com os pés, mas dentro do gol ele já não é tão bom quanto o João Paulo. Mas para as características do Diniz, ele gosta de um goleiro que saiba sair jogando, que não tem chutão, que vai dar um toque ali, vai ficar dando aqueles toques na zaga, mesmo aquele jogo que a gente sofre, que a gente fica com medo do jogador errar, mas isso é treinado. Só que você tem que ter jogadores que tenham qualidade para isso. Se a gente pega os jogadores do Santos, né, que não conseguem tocar 4 passes, fica muito difícil. E foi o que aconteceu. O Diniz não conseguiu aplicar aquilo que ele pensa de futebol, o seu estilo de jogo. Também não pensou em readaptar para um estilo do Santos, pela característica dos seus jogadores. Não teve contratações que pudessem apoiar essa forma de jogar. E ele acabou sendo mandado embora. Foi muito criticado, mas é aquilo, né? Muitas vezes a gente espera que o treinador ele faça mágica, né? O treinador é de qualidade, ele vai conquistar o resultado. É tudo um conjunto, é um trabalho em conjunto. Tem que ser um trabalho bem feito fora das 4 linhas, tem que ter uma boa gestão, tem que ter boas contratações, tem que ter um bom banco e um bom técnico, né? Agora, quando você não tem, como o Santos já passou depois do Diniz, períodos que não tinha técnico e nem time, fica ainda mais difícil. Mas você tem que ter um material humano, né? Talvez se o Diniz tivesse esse time que o Santos contratou agora,
que já tem uma melhor saída de bola na zaga, tem o Jair que está voltando agora, né? Poderia ser aplicado ali com jogadores do Gianluca, jogadores que têm bom passe, o próprio Rincon, né? O Dodô que tem um passe melhor, talvez o Santos teria um resultado diferente com o Diniz naquela época. Só que é aquilo, o Santos acaba queimando, ele queima técnico, ele queima jogador, aí ele queima os jovens da base, porque traz jogadores de qualidade inferior, e aí quer que só a joia da base ela se destaque. Não é todo mundo que vai ser igual o Diego, igual o Robinho, igual o Neymar, esses são poucos. Tem jogadores de muita qualidade que agregam? Tem, mas tem que ter jogadores de maior qualidade para valorizar aquele ativo do clube. Então, infelizmente, a forma de pensar dos dirigentes que passaram pelo Santos até agora fizeram com que ele chegasse nessa condição. E aí a gente fica ali vivendo de sonho, né? Tanto que o jogo de ontem lembrou muito o time do Santos, da era Neymar. Era um time que atacava muito, os técnicos falavam que o Santos ele jogava rápido no ataque, não era de forma reativa, né? Ele criava jogadas de forma muito rápida. A gente viu isso ontem na seleção. Eram 2, 3 toques e já estava ali uma jogada ali para gol, né? Jogadas de linha de fundo, equipe do Brasil, a seleção agredindo ali de todas as posições do ataque ali, né? A bola vinha de todos os lados, então um time muito rápido, né? E o Neymar, que hoje joga numa posição mais ali no meio do campo, cerebral, de vez em quando faz aquelas jogadas igual ele fez, que teria sido um belo gol, né? Foi levando 1, 2, 3, 4, quando chegou ali no goleiro ele já estava meio sem força para chutar, a bola saiu muito fraca. A gente viu muito o Neymar fazer gol desse jeito. É claro que ele não tem ainda mais o mesmo ritmo, mas ainda assim, agora com 30, 31, até 34, 35 anos, ele vai estar jogando muito acima dos jogadores, porque o Neymar é muito acima, né? E aí a gente espera que, conforme vem sido falado em off, né, internamente, já há um acordo verbal com o Neymar, pai, né, com seu staff, para que o Neymar venha jogar no Santos quando encerrar o seu contrato com a Al Hilal, que é um contrato de apenas 2 anos. Ele não quis fazer um contrato longo. A intenção dele realmente é jogar mais uns 2 anos. O Neymar, que já não precisaria mais jogar bola se ele não quisesse por dinheiro, né? Mas com mais esse contrato do Al Hilal, ele não vai precisar trabalhar por gerações, né? Então aí ele tem a oportunidade de jogar, de encerrar a carreira no Santos, onde ele teve uma história muito bonita, onde ele fez os gols mais bonitos, né? Quem não se lembra daquele jogo contra o Flamengo, que apesar do Santos ter perdido de 4-3, tinha o Ronaldinho Gaúcho de um lado e tinha o Neymar de outro, o Neymar jovem e o Ronaldinho Gaúcho encerrando a carreira. Foi um baita jogo, inclusive o gol que ele ganhou o prêmio Puskás veio daquele jogo, né? Foi um jogo também nesse estilo, foi levando todo mundo, né? Dribles ali desconcertantes que nem a gente olhando não conseguia acompanhar com os olhos. Um gol muito bonito, né? Então a gente fica aí nessa saudade de ver, né, muitas vezes de ter o prazer de ver esses meninos da Vila e agora na seleção brasileira, e com certeza vão dar muito frutos, e ainda mais porque tem um técnico de qualidade. E eu imagino que se o Diniz fizer o bom trabalho que a gente espera que ele faça, porque tem material humano para isso e dá para jogar da forma que ele gosta de aplicar um time, porque aí ele vai ter os melhores jogadores à sua disposição, tem tudo para ele ser efetivado o técnico da seleção até a Copa do Mundo. Eu acho muito difícil o Ancelotti assumir, ou qualquer outro técnico, se ele continuar tendo esse desempenho, porque é um futebol vistoso, né? A pessoa paga para ver um belo jogo de futebol, vale cada centavo, porque você vê realmente um show, como era o time do Santos da era Neymar, né? Todo mundo queria ver o Santos, os adversários aplaudiam de pé. Quem não se lembra aquele jogo contra o Cruzeiro no Mineirão, né? O Santos goleou o Cruzeiro, não me lembro se foi 3 ou 4-0. A torcida do Cruzeiro aplaudiu o Neymar de pé. Ele saudou a torcida toda, tanto do Santos quanto adversário. Ele saiu aplaudido daquele jogo. Então é bonito de ver, né? Um futebol arte, um futebol de qualidade. A gente vê um futebol vistoso, um futebol para frente, né? E é isso que a gente espera.
É isso que a gente espera ver, um dia voltar a ver no Santos Futebol Clube. Mas para isso acontecer, tem que ter contratações melhores, tem que ter uma gestão melhor, tem que ser um trabalho de médio e longo prazo, para o Santos ter um dia a condição de chegar no nível que hoje está Palmeiras e Flamengo, que são um nível à parte do futebol brasileiro. Eles conseguem contratar jogadores, pagar mais de 1 milhão de salário para mais de um jogador. O Santos não tem essa condição e a grande maioria dos clubes não tem. Alguns têm tentado e estão se endividando. Então, se não houver um trabalho, né, se não haver um trabalho de base que possa surtir efeito, o Santos não vai ficar sempre derrapando. Aí fica naquela situação, aí entra no transfer ban, aí vende a joia e vai dilapidando todo o patrimônio do clube. Então o que o Santos precisa hoje é isso, é de uma gestão eficiente, de uma gestão profissional, para um dia o torcedor poder ver novamente aquele time, né? Para ele poder ver novamente um futebol arte, um futebol vistoso, como a gente viu na seleção, e eu acredito que vai ser mais comum a gente ver, porque é um técnico agora que joga para frente, né, totalmente diferente do que era o técnico Tite, né, que era difícil, era chato de ver jogo do Brasil. E é até um resgate para os torcedores voltarem a se animar com o jogo do Brasil. Eu também não acompanhava. Acompanhei o jogo de ontem e fiquei interessado em continuar acompanhando, principalmente porque tem o Neymar, tem o Rodrigo, tem outros grandes jogadores, né, que estão na seleção e que tem muita qualidade. Essa nova geração, além do Vinícius Júnior, entre outros jogadores. Bruno Guimarães, então é uma equipe de muita qualidade, essa nova geração, e pode dar bons frutos. Tendo um técnico que consegue extrair o melhor desses jogadores, né, trazendo os jogadores para ele, e já se demonstrou isso, o Neymar está muito satisfeito com o Diniz, eu acho que tem tudo para dar liga, e eu acho que dificilmente o Diniz vai perder o posto de técnico da seleção brasileira. Assim eu espero que continue tendo esses resultados, jogando para frente, eventualmente vai tomar gol, pode ser que perca algum jogo, mas vai dar um show dentro de campo, vai ser bonito de assistir, bonito de ver, né? Não aquele jogo feio, né? Aquele jogo defensivo por uma bola, aquilo ninguém gosta de assistir. E o torcedor do Santos também já está cansado de ver jogos, né, dessa forma defensiva. Tomara que o Santos possa mudar o quanto antes, o mais rápido possível, essa postura, essa visão de futebol, e que consiga, né, se possível, num curto espaço de tempo, a gente voltar a ver um time de qualidade como a gente viu o da seleção brasileira, com esses meninos da Vila que agora saíram da Vila para o mundo e encantam a todo mundo com o seu futebol. Então é isso, pessoal. Fiquem ligados para novos conteúdos e novas informações. A qualquer momento eu trago aqui para vocês, tá certo? Um abraço a todos e até a próxima.